Boa noite. Vou abrir no Facebook aqui do lado, tá, pessoal? Já tá. Do jeito. Boa noite, Norá. Boa noite, Bia. Não perdeu o hábito. Tudo bem? Pessoal, quem tá chegando agora, lembrando, copinho d'água, Evangelho. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Bem-aventurados os aflitos, os motivos principais das dores que a gente sente. Eu também fala sobre como enfrentar essas dores de uma forma produtiva. Ou seja, todos os problemas, né, eles são próprios, são expiações. E existe uma forma de sair, né, com bom proveito disso. E da mesma forma, existe uma forma de a gente sair com mais débito disso. Ou seja, ou pagar e manter a dívida. E eu vou falar sobre isso. Boa noite, Débora, Jura, tudo bom? Aí o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, então quem quiser acompanhar. Hoje eu não vou trazer muitas referências paralelas, eu vou falar mais desse capítulo mesmo porque ele é longo, tá? Então eu vou tentar ser resumido aqui nas partes que eu for falar sobre. Que é um capítulo, acho que é um dos maiores capítulos que tem nesse livro, tá? E é não por um acaso, porque acredito que seja um dos mais importantes, né? Explica a perspectiva do porquê das dores, como enfrentar elas, né? Da mesma forma que a gente enfrenta problemas no trabalho, etc., de forma produtiva, ou se revoltando de forma improdutiva, né? Então começa assim o capítulo, gente. Ó. Há sempre aquelas palavras no começo, né, que tira-se da Bíblia, de algum evangelho. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus 5, 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas 6, 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas 6, 24 e 25. Quem lê assim de cara pode até ficar um pouco assustado, principalmente com a parte dos ricos, né? Dos pobres parece que se consola e dos ricos parece que, né, parece que pune, mas na verdade isso aqui depois a gente tem que interpretar, né? Que os ricos eles serão cobrados, né? Então se você tem isso que é uma dificuldade, tá? A pessoa vem com muita beleza, com muito dinheiro, com facilidade para chegar até os prazeres da vida, ela tem grandes chances, né? Primeiro que ela tem, né? Como foi dado muito, muito será cobrado, ou seja, o que ela vai fazer com esse dinheiro, o que ela vai fazer com essa facilidade que ela tem de influenciar o meio que ela habita, né? Que ela se relaciona. E o outro ponto é que ela vai ter muitas tentações. Ela vai ser muito fácil ela se cegar, né, e não parar de pensar no ponto de vista espiritual, né, para as decisões que ela toma, para os caminhos que ela resolve seguir. Então, justiça das aflições, né? E aí ele fala que somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo. Justo há de ser essa causa. As causas hoje são explicadas pelo Espiritismo, né? Então, o que diz, né? Porque primeiro a gente parte daquele princípio que Deus existe, Deus é justo. Então, se tem tanta diferença, né, nas classes sociais, pessoas que já nascem com deficiências, que passam a vida inteira, né, uma vida curta, né, a gente fala aquelas diferenças que não tem como você conceber um Deus justo se não existe uma pluralidade de existências, né? Fica difícil de pensar nisso. Então o materialismo às vezes leva muita gente para revolta, né? E a gente vai falar isso depois na parte de suicídio, né?
porque a gente não consegue compreender como é que Deus é justo. Deus não existe, tem muita gente que duvida, né? Quando você pensa em uma existência e vê essas discrepâncias, essas diferenças, fica difícil de acreditar. E o Espiritismo vem explicando, né? Então essas dores, elas podem ter vindo, são sim, muitas vezes dessa própria encarnação, mas muitas delas vêm carregadas de algumas coisas que a gente tem que espiar, maus que a gente fez ao longo das encarnações, algumas provas que a gente às vezes até escolheu passar. Tá? Então a gente não veio aqui, vamos dizer, no mundo de provas e expiações de férias. Isso aqui seria, como eles falam no Livro dos Espíritos, comparado um pouco com um hospital, mais com um hospital do que uma colônia de férias também não. Então é um lugar onde a gente veio para se recuperar. Se recuperar do quê? De problemas que a gente tem emocionais, alguns defeitos que a gente tem. A doença é essa, a doença do espírito, né? Que depois ela pode, consequentemente, vir para o corpo somático. Causas atuais das aflições, né? Então ele fala, né, que umas vêm dessa vida e outras de outra vida. Até aí, entendemos, ele vem falando isso desde o primeiro capítulo, né? Então a gente pode ter aí, por um acaso, ser extremamente egoísta e ter cometido alguns tipos de abusos físicos ou se sobrepor sobre alguma pessoa, seja na família, seja no trabalho, desrespeitar, e isso muito provavelmente a gente vai passar por uma situação parecida pela simples... E Deus é bom nesse ponto, que você fala assim, ó, Deus, eu quero viver, né, como falou, assim, esquecendo o dualismo, tem aquele nível dos sentimentos, né? Então eu posso ir do egoísmo até a caridade. E eu escolhi, né, pelo jeito que eu ajo, viver num mundo egoísta. Então Deus te dá a oportunidade de ver como é que é um mundo egoísta, né? De vez em quando você, né, tá se sobrepondo aos outros, de vez em quando os outros estão se sobrepondo a você, né? Porque o egoísmo vai te enfraquecer em algum momento, né? O egoísmo, ele primeiro ele te enfraquece a sua alma, né? Porque a gente cresce com a caridade, com o amor, pela lei do natural. E também ele separa os seus grupos que te protegiam, como são todos egoístas, alguma hora você vai ficar desprotegido e você vai sofrer por causa do egoísmo de outro. Então ele te dá a oportunidade de experimentar, falar, é isso mesmo que você quer, né? Então isso acaba doendo e a gente muda o caminho em algum momento. E aí nessa parte ele fala uma parte que puxa muito a reforma íntima. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturaram e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer de tal coisa, não estaria em semelhante condição. Ou seja, reforma íntima. No final do dia você pode ser com a caderneta ou você pode simplesmente pensar no final do dia. Principalmente o que a gente tem que sempre prestar muita atenção, reações desproporcionais que a gente tem ao longo do dia. E às vezes que alguém tem com a gente também, para a gente ver qual que foi a nossa participação disso. Mas, por exemplo, eu entro numa discussão e às vezes eu mudo o nível da discussão, eu me emociono demais. Isso é um motivo para você sentar no final do dia, sentar na cama e começar a pensar, né? Em que momento que eu me excedi emocionalmente? Qual que foi o gatilho? Que ali provavelmente mora um defeito. Então, no final do dia, sempre, né, voltar para a consciência e começar a fazer essas consultas para trazer do inconsciente, né, essa reação emocional rápida, sem pensar, porque é isso, né, tem aqueles 6 segundos que eu sempre falo, 6 segundos para a sua parte racional tomar controle da situação. Durante esses 6 segundos, o emocional vai agir primeiro. Então, o que foi esse gatilho emocional? Aí você traz para o consciente, na próxima vez você vai esperar os 6 segundos, e você não vai ter mais essa mesma atitude. Então, esse é um exercício diário, né? Aqui, a lei humana, né, daí fala, né, a causa das atuais aflições, porque a lei humana também, ela tem sua eficiência em alguns pontos, mas não total, né? Ela pune algumas coisas que vão gerar um mal-estar para todo mundo, né? Mas assim, para o espírito em si, por exemplo, se você é invejoso no seu íntimo, aí às vezes você nem expõe isso, né? Mas isso dói na sua consciência, né? E a lei de Deus que está ali na sua consciência, segundo o Livro dos Espíritos, ela vai fazer você sentir uma certa dor com isso e vai te fazer mudar Então, a lei do homem, ela cuida da parte da sociedade, não da forma perfeita, até porque o homem pune mais para se vingar do que para corrigir, né? Porque falta amor pela pessoa que vai ser punida, mas ela tem a sua participação. E precisamos dessas aflições para que também seja corrigido o íntimo. Às vezes as coisas que a gente nem mostra para os outros quando a gente sai para se relacionar.
Causas anteriores, esse aqui, causas anteriores das aflições. Aí ele fala sobre fatalidades. Alguém muito legal da minha família, muito próximo morre, às vezes, por exemplo, um problema ambiental, eu morro numa catástrofe, aí, um furacão, né, o tsunami, e todos esses tormentos aí, a pandemia agora, um monte de gente morrendo, né? Aí ele fala sobre se isso seria uma fatalidade, né? E aí ele fala o seguinte: o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre será espiando o seu passado. Ou seja, às vezes tem umas coisas que parece que acontecem de forma muito repentina e não tem nada a ver, né, com Deus. Mas tudo isso tem um encaminhamento. Quando vocês começam a ler algumas obras, principalmente de André Luiz, tal, tem umas coisas que parecem que são tão acidentais, mas você vê que tá dentro de um planejamento tão maior que a gente não tem a menor noção, sabe? E a gente acaba sendo induzido a entrar em alguns riscos, às vezes porque a gente mesmo, né, planejou isso. E muitas vezes também no livro Céu e Inferno tem um contexto, por exemplo, de uma mãe que perde um filho. E esse filho é um espírito extremamente evoluído, que ele foi só para acompanhar ela até os 20 anos de idade, sustentando ela, e ela perde ele. Isso fazia parte do plano, né? Porque ela precisava de um apoio e depois ela precisava andar com as próprias pernas, que ela tinha muito mais para espiar e para sofrer de prova do que o filho. E o filho foi em missão, o filho nem precisava mais encarnar aqui. Mas ele acompanhou ela, foi extremamente resignado a vida inteira. E isso vai ser uma coisa que vocês vão ver em todos os espíritos de missão. Não tem vida fácil para um espírito que vem em missão, ele vem para trabalhar. E depois ela continua. Então ela tem essa perda, e essa perda estava planejada. Pareceu acidental, um menino de 20 anos morrendo, saudável. Mas isso tudo tinha um planejamento. Vamos dizer que tudo tem, às vezes tem umas escolhas que a gente faz meio tortas no meio do caminho, mas grande parte tem planejamento e tem sim justiça de Deus envolvida. Tá? As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos, espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal, e também, né, os em missão. Então ele fala desses três tipos de provas que são, e de expiações às vezes, né? Então tem os espíritos endurecidos que realmente às vezes vêm, eles nem são planejados, e eles precisam espiar, porque eles ainda nem começaram a tomar consciência desses problemas, então eles precisam sentir dor até que isso incomode de tal modo que eles comecem a prestar atenção em alguma coisa além aqui, porque eles vão ficar buscando na matéria e não vão achar, e vai começar a doer mais, vai procurar sufocar essa dor num relacionamento, comprando bens materiais, roubando, com sexo, com seja lá o que for, com drogas, e ele vai sentindo dor e uma hora ele... Então esse cara ele vai espiar até ele mudar de atitude. Ele precisa disso, ele precisa mudar o caminho, não está nem andando para o lado certo. E tem outros que eles vão escolher, né? Ele fala que aí sim vem no planejamento reencarnatório, que não é karma, é planejamento reencarnatório, é uma caminhada que você vai fazer para facilitar você vencer algumas coisas que tem no seu karma, alguns defeitos que a gente tem lá e a nossa consciência acusa já. Então a gente vai ter uma caminhada que vai nos levar a enfrentar isso. Essas são as provas, e muitas vezes são escolhidas, né? São espíritos, nós, grande parte de nós, provavelmente devemos, e do lado de lá a gente planejou passar por algumas dificuldades para vencer isso, né? Para tentar superar isso. E aí também tem os em missão. Em missão, normalmente eles vão passar por provas também. Ninguém vem aqui em missão para ficar de férias, né? Até porque se fosse para ficar de férias, fique no mundo ditoso, no mundo regenerado, não no mundo de provas e expiações, né? Então eles vêm aqui, vocês podem ver, vamos falar de Madre Teresa, de Chico Xavier, de Gandhi, vamos falar de... Dá pra gente falar de um monte de gente aqui, mas eu falei de algum nome, de alguma vida, de alguém que ficou sentado num sofá, que teve luxo? Não, né? São todos espíritos que trabalharam muito, duro, às vezes doentes, continuaram se doando. Então o espírito de missão ele vai ter muito esse lado de que ele sabe o porquê que ele está passando aqui. Ele sabe que, por exemplo, é como aquele aluno que entra na sala de aula, ele quer a aula mais difícil, quer fazer um curso mais difícil, porque ele sabe que aquilo vai levar ele para um outro patamar. Ele já vem com essa coisa na cabeça. Então ele não vem aqui para ficar de férias, porque ele sabe que é perda de tempo, né? Esquecimento do passado, né? O porquê, né, a gente esquece do passado. Ele fala de alguns pontos.
Um deles, exaltar-nos o orgulho, né? Então, às vezes a gente foi um rei, alguma coisa numa outra vida, e a gente está aqui na vida material e a gente perdeu a perspectiva espiritual. E isso não significa absolutamente nada, né? Você ter sido um rei. Talvez você até tem, né, o depoimento da rainha da França, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, 3 ou 2, né, que fala que, né, a felicidade não é desse mundo. E ela, quando fez a passagem, ficou extremamente chocada, né, porque todos os serviçais, pessoas que ela nem sabia o nome, só mandava, eram superiores a ela do lado de lá, né, hierarquicamente estavam muito melhor, né, vamos dizer, fisicamente, estavam cuidando dela. Então foi um choque muito grande para ela de realidade. E às vezes a gente pode ficar se orgulhando de ter sido rei no outro passado, e também a gente pode e a probabilidade maior é que a gente fique extremamente envergonhado, né, porque essa é a nossa melhor encarnação. E a gente está num mundo de provas e expiações. Então, ou seja, a gente está vindo numa caminhada, a gente tem que aceitar esses problemas, mas provavelmente a gente estava pior na vida anterior, né? Talvez socialmente melhor, mas intimamente, provavelmente piores. Então, a gente poderia sentir muita vergonha, esse é um outro motivo. E o terceiro, que eu acho que é o mais interessante, que seria a questão dos relacionamentos. Aí a gente vai ver várias passagens, né? Se você vê André Luiz, muitas vezes usa seu amor de mãe, pai, para recuperar relacionamentos muito conturbados, principalmente quando essas pessoas foram cônjuges, né? E a gente sabe que a parte sexual ela é complicada. Quando o relacionamento é puramente sexual, principalmente de obsessões antigas, tem muita questão de traição, ou às vezes a pessoa realmente, né, como as nossas relações são muito apegadas, a pessoa às vezes nem trai, decide ficar com outra pessoa, termina, mas como a gente é muito apegado, esse amor ele vira ódio de uma hora para outra, né? Porque é um amor apegado, não é um amor simplesmente, a gente não fica satisfeito em dar o amor, a gente quer alguma coisa de volta, né? É um amor egoísta. Então acontece muito isso. Imagina você odeia uma pessoa e de repente ele nasce com seu filho, lembra quem é você, e você lembra quem é ele, e vocês mataram um ao outro na outra encarnação, e esses laços eles continuam, né? A gente continua porque a gente tem que reajustar essas diferenças. Então imagina se a gente lembrasse, né? Então a ideia, às vezes, muitas vezes, né, aí tem bastante oportunidade de ler lá em André Luiz, acho que tem uns 2, 3 livros dele que falam sobre isso, né? Às vezes acontece uma traição, alguma coisa muito grave, e às vezes na mesma encarnação, outro espírito volta já como filho. Aí esse amor de mãe, né, que é o nosso maior exemplo de amor aqui na Terra, resolve esses problemas. E olha que legal, né? Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente do que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas, né? O que é reforma íntima, né? Então, a voz da consciência e as tendências instintivas. Então, vamos dizer que a gente, como eu falei agora, a gente teve essas reações emocionais, um relacionamento conturbado durante o dia, no trabalho, seja no trânsito, em qualquer lugar. Então, se a gente parar e pensar no final do dia, a nossa consciência vai estar um pouco pesada de algumas decisões que a gente tomou provavelmente, né? E às vezes essas decisões são instintivas, como eu falei, são essas emoções que tomam conta e você já toma uma atitude, né? Então a gente volta e traz isso, né, que está no inconsciente para o consciente e pensa sobre como é que eu quero agir da próxima vez, né? Não tô feliz, eu não tô tranquilo, eu não tô conseguindo deitar no travesseiro e dormir tranquilo com esse tipo de atitude que eu tomei. Então a gente começa a raciocinar sobre isso, e é disso que Deus fala que a gente precisa. Isso faz muito sentido, né? Porque vamos dizer que fosse eu pegasse o planejamento reencarnatório, tivesse um caderninho, só para você fazer isso. Tem mudança íntima? Ou essas decisões elas são mecânicas, né? Então a gente às vezes tem que é muito diferente, né? E aí nós, principalmente quando a gente vai dar um passe, é muito diferente você dar um passe com a intenção de curar a pessoa pela pessoa ou dar um passe por vaidade, por exemplo, né? Então isso é um cuidado muito grande que tem que se ter. Então, como a gente não vai seguir uma sequência de passos já pré-estabelecida, a gente vai seguir o nosso instinto e a nossa consciência. Conforme a gente vai errar em algumas encarnações, acerta em outras, a gente vai ajustando o interior. Aí, independente da situação, da pessoa, do lugar,
esse valor vai estar plantado dentro de mim, e eu vou tomar sempre a mesma atitude, eu vou estar reformado, eu não vou ter mais aquele egoísmo, eu não vou ter mais, né, aquela... Então é uma mudança íntima, né? E aí depois ele vem falar de motivos de resignação, né? Ó, o homem que sofre assemelha-se a um devedor que avulta a soma, a quem o credor diz: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei o restantes e ficarás livre. Se não o fizeres, vou te atormentar até que pagues a última parcela. Né? Ou seja, a retomada, a gente vê essa questão kármica. A questão kármica é muito uma questão de nós conosco mesmo. Né? Ele fala como Deus está na nossa consciência. Enquanto a gente não tiver com uma consciência 100% tranquila de que a gente está fazendo pelas formas, as coisas corretas, a gente ainda vai ter um problema na hora de receber vibrações do alto, né? Vamos dizer, porque a partir daí, né, que é o nosso corpo mais, vamos dizer, mais sutil seria esse corpo, né? Eu esqueci agora o nome dele. O corpo é onde fica a consciência, basicamente o espírito, né? Então a gente já vai ter um problema ali para receber essas vibrações do alto, e a gente vai ficar doente com isso. Esse problema kármico, ele é muito interno, não é com os outros. Apesar da gente ter criado às vezes contra a pessoa, sendo egoísta numa relação, o problema é conosco mesmo, porque pode ser muito bem que essa pessoa ela evolua, ela não ligue porque você tratou ela mal, você foi ingrato, e ela evolua, vá para um mundo, né, para um mundo ditoso, regeneração ditoso, vai embora e você não encontre mais ela. E você não precisa ir lá atrás dela para resolver isso. O problema é com a consciência, é um peso que ficou. Pô, alguém me fez um bem e eu fui ingrato, eu fui egoísta. É o egoísmo e a ingratidão que tem que ser curados, tá? Então, e aí ele começa a falar, né? Então, se eu começar a fazer o bem já, eu posso curar essa consciência. Mas tem até o caso do Júbilos, né? Que foi que enfiou a lança em Jesus. Tem um livro do Isonildo que fala sobre isso. E ele ficou se culpando. E ele passou cerca de 500 anos se martirizando, sem ser útil para nada. Ele poderia ter simplesmente reencarnado e feito uma coisa boa, né? Tentado pregar o cristianismo, sei lá, colocasse ali um planejamento para ressarcir essa dívida. Não, ele ficou se culpando, se martirizando, se sentindo um coitado, se vitimizando, e passou 500 anos, escreve um livro ali, reencarnando entre o mundo espiritual, né, e reencarnações que ele teve, só se martirizando, não andando para frente, perdeu muito tempo e poderia já ter começado a trabalhar. Então, se a gente começar a sentir dor hoje com resignação, esse é um ponto importante. A gente pode sim, né? Isso são expiações que a gente precisa passar. E conforme a gente passa por uma dor, né? Se você passou por, se qualquer um aqui passou por uma dor muito grande e passou de forma resignada, comemore. Tanto que a gente olha para o passado e fala: nossa, aquela fase foi difícil, hoje eu estou tão bem, né? Tem muita gente que olha, né? A gente fica lembrando, como é que eu aguentei aquilo, né? E a gente tem que comemorar essas passagens, principalmente as resignadas. Porque ele fala o seguinte, né? Qual que é o problema? Deus é justo, isso é um princípio. Então, quando a gente se revolta, se vitimiza, Deus não é justo, então ao mesmo tempo a gente está espiando e a gente está acumulando outra dívida, né? Reclamando de Deus, né? Falando que Ele é injusto, se vitimizando, né? Não tomando conta, não tomando propriedade da nossa própria dívida, não assumindo a nossa parcela de culpa no que a gente faz, né? Então, se você sofrer resignadamente, é certeza, é alívio, depois é alívio, talvez não nessa encarnação, mas com certeza vem o alívio. Agora, se a gente se revolta, pode simplesmente manter uma dívida, vai doer um pouco mais, eu ganho uma outra dívida, e essas coisas vão sendo esticadas, né, e a gente vai mantendo, né, essa dor por mais tempo. E aí o ponto de vida espiritual diminui a importância dos prazeres dessa vida, aquelas invejas que a gente tem. Quando a gente olha do ponto de vista eterno, né, da eternidade, às vezes aquela inveja, por causa de uma aparência, por causa de uma situação financeira, começa a perder o sentido. Mas quando você olha que aquele cara tem muito mais dinheiro do que eu, por exemplo, meu vizinho ali, está muito bem de vida, eu sei que ele é muito mais cobrado, e provavelmente quando a gente passar do lado de lá, ele vai ter muito mais o que mostrar de trabalho, porque ele teve muito mais oportunidade do que eu. Então, na perspectiva espiritual, olhando a vida desse panorama, como uma sala de aula que você está entrando para fazer a sua melhor aula, prestar atenção, como uma sala de treino ali, onde você está indo para fazer o seu melhor treino, um treino mais duro, para que depois você saia dali mais forte. Você olha dessa perspectiva, é tão pequeno,
que essas coisas começam a incomodar menos. Mas a gente precisa acreditar nisso com mais vontade, porque é só acreditando de verdade que a gente vai realmente viver nessa perspectiva. E aí fala a falta de fé, né? Porque quando você tem fé mesmo, você sabe que é aquilo mesmo, porque é uma coisa a gente falar, a gente está aqui, lemos o livro dos Espíritos, tá, eu acredito, entendi o recado, mas aí eu não vivo de acordo, porque na verdade não está realmente fixo na minha cabeça, eu não estou vivendo naquela realidade de que eu vim de outra encarnação, estou indo para uma próxima, isso aqui é uma fase, é um mundo de provas e expiações, eu vou ter provas, vou ter dificuldades, mas tudo vai ficar melhor se eu for resignado, se eu for correto. E aí ele fala do suicídio da loucura, né? Fala da falta de coragem moral. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve a comoções produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ou seja, normalmente ele fala de casos que você tem alguns defeitos e fala muito do orgulho, né? Desses personagens que a gente cria. Então vamos dizer que eu crio um personagem que eu sou muito inteligente, de que, vamos dizer, crio qualquer tipo de personagem para eu me expor, que eu sou um cara muito correto lá quando eu vou na igreja e de repente, vamos dizer que um escândalo sexual envolvendo meu nome, né, aparece. Ou eu falo que eu sou muito inteligente, de repente eu exposto demais numa situação que eu não tenho resposta e talvez crie essa dúvida. Então aquele personagem, né, aquele cara orgulhoso que se escondia atrás dessa máscara fica exposto e você não consegue nem sair na rua, né? E aí começa a se criar, né? Começa a se criar aí a questão a gente chega até a loucura, né? Porque a gente está criando alienações que viverem em ambientes paralelos, é muito disso, de fugir, né? De querer afogar alguma coisa e fugir da realidade. Então isso tudo pode levar uma pessoa ao suicídio, e principalmente quando se fala em materialismo, de novo falando da perda do ponto de vista, né, da continuação da vida, de que isso teve um princípio, isso vai ter uma continuação, e o principal, como é que essa continuação, né? Aí fala assim, consequências do suicídio. O espírito tem assim vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que sábio ele será o tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na Terra. Ou seja, quanto mais você tiver sofrido de forma resignada, mais ditoso você vai ser depois. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer em um mal pior, mais longo e mais terrível. Ou seja, você vai se afundar, né? Aí tem a lei dos pesos, né? Porque assim, uma pessoa extremamente, está com pensamentos muito densos, uma energia muito densa, a gente não vai se encontrar. E aí tem um terceiro ponto, que é, você não vai encontrar as pessoas que você, às vezes, você se suicida para encontrar. Principalmente se elas forem pessoas boas, às vezes estão lá numa frequência vibracional um pouco mais alta e você se densificou, vai lá para um umbral grosso, às vezes, vai saber o motivo, né, que a gente se suicida, leva a gente a suicidar. Então energias densas vão para locais mais densos, não é aqui, não é como aqui, né, que às vezes a gente vê essa mistura de pessoas de diversos níveis, tanto que eles acabam se afastando aqui também, mas lá é maior essa distância. E às vezes vai durar muito mais, muito provavelmente vai durar muito mais. Tá? Então, não vamos ter o alívio que a gente está esperando. E se formos resignados, a gente vai sentir sim um pouco de dor, né? Vai ser um tempo, mas vai ser um tempo muito menor, né? E se a gente está buscando encontrar alguém do lado de lá, aí sim, né? Enfrentando essa vida, sim, muito provavelmente vamos encontrar essa pessoa, né? E aí fala da incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, né? Essas ideias materialistas já criam um ambiente mais propício para a pessoa se suicidar. Ou seja, é a falta de ter fé de verdade, tá? Então acreditar, é viver como se fosse ter um amanhã, e não simplesmente, eu li, eu acredito, mas eu viver de acordo com aquilo. Isso é acreditar de verdade, isso é ter fé de verdade. E aí, bem ou mal sofrer, ele fala de novo, a resignação para enfrentar as provas e expiações, né? Bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Da cor de ar. Uma coisa que pode parecer nesse capítulo, que a gente tem que sofrer, que não sei... Não tem nada a ver com isso, tá, gente? É que se acontecer, é como situações difíceis acontecem na nossa vida. Então, se acontecer, eu posso enfrentar isso de diversas formas.
Eu posso me revoltar, eu posso tirar algum proveito disso, aprender alguma coisa, ser resignado, né? E aí você vai vendo que você vai percebendo a sua força também, né, com isso. Porque tudo que o que fala nesse capítulo também, um trecho, eu não peguei esse trecho, mas é que Jesus nunca dá aquela cruz maior do que a gente pode carregar. Então tudo que vier, aí vem um problemão, é porque a gente aguenta. E conforme a gente vai superando isso, a gente tem que ter pequenas comemorações, são pequenas vitórias. A gente está vencendo o homem velho devagarinho, né? Aquelas nossas tendências ruins, aquela nossa preguiça, a gente achava que não tinha força para enfrentar certas coisas, de repente elas vêm e a gente dá conta. E isso vai quebrando crenças devagarinho, né? Aquelas crenças limitantes, não são crenças boas ou ruins, são crenças que me limitam e crenças que me colocam para frente, que me possibilitam, me fazem acreditar que eu consigo fazer certas coisas que eu acreditava, né? Quando eu tinha essas crenças limitantes que não. Então é vivendo que a gente quebra essas crenças. E aí ele fala: o mal e o remédio. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da matéria, deitado sobre uma estrumeira, disse Jó: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Ou seja, Jó agradecendo pela oportunidade de entender como é porque ele entendeu, se ele tivesse vivido na opulência até o final da vida dele, aquela encarnação muito provavelmente não adiantaria muito a vida dele. Mas como ele teve essas vicissitudes grandes, realmente ele aprendeu muito com aquela encarnação. Foi uma oportunidade. Acho que Deus viu que ele estava pronto, vamos provar o Jó, né? Ou às vezes ele até já tinha planejado isso, e ele passou pela prova. E aí falando que, né, a felicidade não é desse mundo, voltando, né? Então a gente sempre tem essa perspectiva, né? Então fala aqui, ó: assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime a cada um de vós, se despoje do homem velho. Ó. Então fala assim, ó, cada vez que você se despojar um pouquinho desse homem velho, vencer um pouquinho daquela sua má tendência, você comemora. Isso é uma vitória, tá? E essas são as pequenas alegrias que a gente vai tendo, e se a gente estiver vivendo elas ao longo da vida, a gente consegue chegar mais perto da felicidade, que, como ele diz, não é desse mundo. Mas não quer dizer que a gente precisa ficar se desesperando, depende só da forma como a gente vai experimentar cada oportunidade da vida, cada problema, cada dificuldade. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras, né? Daí ele fala aqui, ó, em vez de queixares, né, é como se você tivesse numa cadeia e tivesse lá. Isso aqui o espírito está liberto fora daqui. Então é como se você estivesse lá numa penitenciária com seu filho de mão dada e falar, a gente vai soltar ele, se você quiser segurar ele lá dentro, entendeu? Então vai doer às vezes umas mortes que a gente não espera, uma pessoa que a gente ama, mas ela está indo para um mundo melhor. É uma mensagem muito legal que eles passam, né? Porque a gente vai sentir dor, e vai doer, não tem jeito, né? A gente vai sentir saudade, isso é normal, isso faz parte do processo, né? Que a gente ama e tem uma ligação até no chakra cardíaco que ela vai se fechando com o tempo. Por isso que o tempo cura, é como se fosse uma ferida no seu corpo emocional, e ela vai cicatrizando, né? E aí, ó, mãe, sabei que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrozoadas os afligem, porque denotam falta de fé, experimentam uma revolta contra a vontade de Deus, tá? Então, uma mãe, às vezes, quando ela se revolta com a morte do seu filho, ela está fazendo mal para ele, infelizmente. Às vezes é incontrolável, talvez, mas se a gente parar, isso fala que é o tipo de pensamento que a gente não pode ter num velório, tá? Tá participando de uma cerimônia, pode chorar sim, sentir saudade, boas lembranças, vai sentir saudade, vai doer, mas não se revolte contra aquilo, né? Acredito que, por um acaso, era o que tinha que acontecer, e vamos lembrar das coisas boas, e ter mais confiança em Deus, mais fé, né? Os tormentos voluntários, né? Aí fala muito dos ciumentos, dos invejosos, aqueles que olham sempre muito para fora, né? Então, ao invés de você enfrentar, você já tem os seus problemas, né? Você ainda quer ficar se comparando com os outros, sabendo que aquela pessoa que tem vamos dizer que ela é mais bonita que a gente às vezes, que tem mais dinheiro, ele tem talvez um problema muito maior para enfrentar depois que ele sair dessa encarnação, porque ele vai ser muito mais cobrado e ele vai ter muito mais tentações para se desviar desse caminho espiritual, né? A desgraça real
né? Aí fala, a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Olha que interessante. Então, a desgraça não é o fato. Às vezes uma coisa muito ruim aconteceu na minha vida, né? Então, o que é importante disso que aconteceu? Primeiro, qual que foi a causa do fato? É muito mais importante. Por exemplo, a causa foi alguma coisa que traiu demais a minha consciência, ou aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida, eu não tive uma influência direta e eu vou ter que enfrentar ela. Isso não é uma desgraça. Por quê? Porque isso provavelmente é uma prova que, se você passar muito bem por ela, principalmente se você não tiver participado de nada, vamos dizer, aconteceu uma fatalidade, você vai passar por uma dificuldade muito grande, seja financeira, seja alguém, um ente querido que faleceu e vai doer muito, e você passa por isso resignado, né? Então isso vai te dar muitos créditos. Mas agora, se a causa disso for realmente um motivo nosso, né? Uma culpa nossa, uma dor que vai doer na nossa consciência, aí sim realmente é uma desgraça de verdade, né? E a consequência disso, por exemplo, eu fiz uma coisa que traiu muito minha consciência, isso vai ter uma consequência muito ruim. Então isso vai, não o fato em si, mas a minha atitude que foi ruim, que foi contra a minha consciência, isso sim é uma desgraça, porque isso sim vai para o meu karma, isso eu vou carregar depois daqui. Fala da melancolia. De vez em quando a gente é tomado da melancolia, tá? A melancolia às vezes a gente se sente preso na matéria. Isso fala no Livro dos Espíritos também. Em alguns momentos o espírito meio que, isso acontece muito durante a noite também, você tem algumas experiências do lado de lá, e às vezes você sente uma vontade de se desprender da matéria e você não pode. Isso às vezes a gente não sabe, de forma inata a gente fica um pouco melancólico. Então a gente tem que sempre trazer essa perspectiva que isso tá a vida do lado de lá, no final das contas, quando a gente evoluir. Mas isso aqui é sempre uma oportunidade para que a vida do lado de lá seja muito melhor. A forma que a gente enfrenta a vida aqui determina como vai ser a vida do lado de lá. Então, respeitar essa vida, aproveitar essa oportunidade. E às vezes pode vir sim essa melancolia. Às vezes você tem um sonho muito tal, você vê, putz, você não queria nem voltar para cá, né? Você acorda, você estava num lugar super legal e você não, com pessoas, às vezes você estava com saudade, você estava sentindo muito bem, você volta, você não lembra nem exatamente porquê, mas você não queria acordar, parece que você queria voltar para lá. Isso pode acontecer e dar uma certa melancolia, mas lembrando que a gente não está aqui à toa, a gente está aqui para tornar aquele lado de lá melhor ainda. Aí começa a falar, né, de dever se pôr termo às provas do próximo, né, ou a vida do próximo e a sua própria vida. Daí ele entra nos termos seguinte. Por exemplo, eu tenho uma ocorrência em que eu posso... se fala muito em karma e se cai muito naquela questão. Pô, mas se é karma dele, deixa ele passar. Né? Não. Aí chega no ponto que é o seguinte. Lei da caridade, lá no Livro dos Espíritos. Lei da justiça e da caridade. Tá? A gente não sabe qual que é o caminho que aquele espírito tem que seguir. Ele vai ter que sofrer algum dia, talvez, um tipo de expiação, mas a gente não sabe quando, não sabe por quem, não sabe onde. Isso é com Deus. O que a gente sabe é que a gente tem que ser caridoso. A gente não pode, e é contraproducente para a gente ser egoísta, porque não tem nada a ver com a caridade. Então a gente tem sempre que ajudar sim. E aí fala sobre a gente, por exemplo, se desfazer da própria vida, para ajudar alguém. Se a gente faz isso realmente com a intenção de ajudar aquela pessoa, se tem assim um motivo para isso, eu me despreocupo com a minha vida, por exemplo, para entrar na frente do carro e tirar minha filha da frente do carro, um amigo, e eu me arrisco por isso, mas pensando nele, instintivamente, tudo bem, isso tem créditos, inclusive, às vezes eu me coloco numa situação muito complicada ao longo da minha vida para poder sustentar uma pessoa que eu amo, deixo de fazer as coisas que eu quero, deixo de viver algumas coisas, mas é tudo por ela, mas é por ela mesmo. Agora, se no fundo disso, aí vem a intenção, se no fundo disso vem na verdade uma vontade de se suicidar, e você se expõe a uma situação de forma proposital, entende-se sim que você está querendo quebrar esse laço de vida, e aí entende-se sim que a gente tem uma responsabilidade, então é praticamente um suicídio, vamos dizer. Tem essa questão de suicidas, pessoas viciadas, esses que ficam usando, são suicidas indiretos, eles consideram também, ficam usando algum tipo de droga, curta a vida, Então tem muito cuidado, sempre valorizar a vida, fazer coisas que são a favor da vida, sempre de preferência,
Então esse foi o capítulo, um capítulo bem longo, né? E a gente vai para a nossa vibração, tá, pessoal? Eu vou pedir para vocês pegarem um copo d'água, sentarem nas cadeiras de forma confortável, pedir para fecharem os olhos, descruzarem os braços, descruzarem as pernas. A energia tem que passar pelo seu corpo. E eu vou pedir para vocês irem ficando pesados aí na cadeira, no sofá, relaxando os corpos, pernas, vai sentindo o peso do corpo na cadeira, no sofá, relaxa os ombros, os músculos da face sempre estão tensos, vai relaxando. Vou pedir para você mentalizar e chamar seu guia espiritual, anjo da guarda, chame como quiser, seu mentor, mas convide esse amigo para nesse momento aplicar em você um passe. Nós aqui vamos cumprimentando a toda a espiritualidade presente, esses que auxiliam a gente nas lives, que estão aí atendendo os pedidos, os nomes que vocês mandam, tá? A gente tem sido muito suportado. Vamos pedir também a presença deles. Vai se criando na casa de cada um aí um portal para que a gente encaminhe os amigos lá para o farol de Ismael. E vocês vão recebendo essa luz que vem do alto, essa luz de cor dourada, que passa e é canalizada, polarizada pelo seu mentor, no topo de suas cabeças. Você vai sentindo, entrando pelo seu chakra coronário, essa energia. E eu vou pedir para que você mentalize agora. Todo o seu corpo vai ficando dourado, a partir da cabeça, vai descendo, testa, a altura do nariz, das orelhas, do maxilar. Você vai sentindo essa energia aquecendo um pouco o seu corpo, a parte da garganta, vai descendo, chega ali no começo do seu tronco, nos ombros, vai tomando conta dos braços, vai tomando conta do peito. Agora no peito, eu vou pedir para você fazer uma respiração e sentir um refrigério no seu chakra cardíaco. Vai sentindo uma emoção boa e vai jogando para fora tudo que é ruim, soltando esse ar. Vai sentindo essa energia descendo pelo tronco, vai chegando ali na pelvis, vai para as pernas, desce pelas canelas e toma seus pés. Toda essa energia que estava parada vai se movimentando, vamos expandindo, vai desfazendo esses acúmulos energéticos por causa de emoções muito grandes, alguma raiva, alguma ansiedade, algum estresse, vai tudo se desfazendo, vai se desfazendo. Essa energia vai se expandindo para o seu campo mental, vai desfazendo as formas, os miasmas, os pensamentos, os ruins, né? Ficaram durante o dia. Pensamento bom faz a energia girar, não gera nenhum acúmulo, só traz saúde para o seu corpo. Enquanto isso, vamos cuidando da sua casa. Você vai recebendo o seu passe. Eu vou plasmando aí uma plataforma de aço no piso. Eu vou pedindo para você mentalizar em 1, 2, 3. As laterais sobrem assim, 1, 2, 3. E a gente fecha essa residência com uma cúpula de aço em 1, 2, 3. Água crística nas portas, janelas. Vento solar vai tomando conta de toda a casa. Sala, cozinha, banheiros, dispensa. Vamos colocando aí uma sentinela de luz na porta da frente em 1, 2, 3. Nós aqui vamos pedindo para os amigos espirituais, caso tenha algum irmãozinho que não devesse estar na casa de cada um, vamos pedindo auxílio
para o plano espiritual, para que esse amigo seja encaminhado para o farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Lá eles vão sendo cuidados, recebendo comida, roupa, vão sendo colocados em macas. Enquanto isso, vamos expandindo nossas vibrações, agradecendo por esse passe. Agradeça ao seu mentor, o cumprimente, e vamos expandindo essas energias que vão tomando conta de nossa casa, de nosso bairro. No tempo de um pensamento, elas tomam conta de toda a cidade. Vamos nos encontrando com outros focos de luz e tomando conta desse país, desse continente, de outros continentes. Eu vou pedindo para vocês visualizarem lá do alto esse globo todo em dourado. Se algum ponto escuro aparecer, fortaleça o dourado ali, mentalize. A gente vai aproveitando essa elevação de pensamentos, de sentimentos, e vamos cumprimentando ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, pedindo para que eles nos acompanhem nesse momento de vibração por todo o nosso planeta, pelos reinos minerais, vegetais e animais que sustentam a vida desse planeta, que mantêm o equilíbrio. E vamos começar a vibrar também pelo reino nominal, por nós, para que a gente não desestabilize. Vamos vibrando primeiro para que essas vacinas sejam entregues o mais rápido possível, vibrando muito amor para que se desfaça qualquer tipo de interesse, de embaraço por interesse político, por interesse financeiro. E sempre lembrando, vibração é de amor. Já existe egoísmo ali, já existe medo, então a gente tem que vibrar amor, senão a gente só fortalece o outro lado. Que isso se libere, que isso se desembarace. Vamos vibrando por todos os países, vamos vibrando por aqueles em mais dificuldade, sempre lembrando daqueles ali na África, na Ásia, esses países que não têm nem liberdade de se expressar, onde são extremamente oprimidos, que as métricas aí de morte nem aparecem. Vamos vibrando por esses, que muitas vezes são esquecidos. Vamos vibrando por todos os tomadores de decisões, todos os governantes, ministros, para que tenham um ponto de vista espiritual, que o Evangelho fala tanto, na hora de tomar essas decisões. Vamos vibrando pelos que tomam conta de nosso país, na parte de saúde, segurança, vibrando por todos que estão aí em leitos de hospital, que precisam de leitos e não têm. Vamos vibrando por esses que atendem, que não param de trabalhar, pelas equipes médicas, pelas pessoas que fazem limpeza, que cuidam da segurança, todos esses serviços essenciais que não podem parar, que estão aí enfrentando essa crise desde o princípio. Vamos vibrando por todas as instituições de caridade que auxiliam financeiramente, emocionalmente, religiosamente, espiritualmente, quem precisa nesse momento. Vamos vibrando em especial por Farol de Ismael, por todos os trabalhadores, por todos os atendidos. Vamos pedir um espaço para vibrarmos aqui por nós, nessa live, aqui reunidos, em um só coração. E vamos vibrando para algumas pessoas em especial. Vamos vibrando por Carlos Eduardo de Castro Santana, está lá na Alemanha, na cidade de Forst. Vamos vibrando pela Aparecida da Silva Utida, pelo Roberto Itsu Utida, pelo Luiz Antônio da Silva de Almeida, pela Renata
a Suco Silva Utida. Toda a família, receba nosso carinho, nossas melhores vibrações. Vamos vibrando pela Maria Tereza Tossolighetti, está lá no quarto 251 do Hospital Vivalho, lá no Urbanova, aqui em São José, que ela vai se recuperando, vai se restabelecendo. Vamos vibrando pela Maria Aparecida Saldanha, lá na rua Lamartine Maia Silva Torres, 177, bloco 1, apartamento 42. Receba nossas melhores vibrações. Vamos vibrando pela Bárbara Júlia Palombo. Vamos melhorando esse padrão vibracional, permitindo a aproximação dos amigos espirituais. E vamos agradecendo, vibrando também pelo Eduardo Saul, lá da Santa Casa. Receba aí nossas energias, que a equipe médica também receba esse apoio. E vamos agradecendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Pão esse do corpo e do espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, e livra-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado, pessoal, pela companhia. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite de sono. Lembrando de manter as vibrações, tá? Mesmo depois aí vão dormir com ter aquele momento bom ali de sono, com boas vibrações, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.